Oi, tudo bem? Ó, legal. Começar a falar hoje, fazer alguns vídeos sobre geometria analítica ou geometria cartesiana. Basicamente a mesma coisa. Geometria cartesiana ou geometria analítica é aquela geometria que usa como base o plano cartesiano, eixo x, eixo y, tá? Aí hoje eu tô a fim de falar sobre dois pontos da geometria cartesiana, da geometria analítica, que é ponto médio e distância de dois pontos. São coisas assim mais basilares, é o comecinho de geometria analítica. Então, ó, primeiro, ponto médio. Ponto médio vai ser o quê? Aquele ponto que, óbvio, está exatamente no meio entre dois pontos, né? Então, ó, tem o ponto A e o ponto B, por exemplo. Qual é o ponto que está exatamente no meio deles? Se fizer uma reta, está bem no meio, o ponto médio. Como a gente calcula? É a média dos valores que formam o x, é o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, porque é uma média, e a mesma coisa o y. Pega o valor de y do ponto A mais o valor de y do ponto B e divide por 2, faz uma média. Como o ponto médio é um ponto no plano cartesiano, tem o x e tem o y, e aqui como se calcula. Então, vamos, por exemplo, eu vou colocar um ponto E, que é menos 2 e 1, e um ponto F, que é 4 e 3. Qual vai ser o ponto médio? Tem que calcular o x médio e o y médio. X médio x mais xb, né? Mas aqui xe mais xf, soma e divide por 2. No ponto E, qual é o x? É o que está lá à esquerda, menos 2. No F, qual é o x? É o que está à esquerda, mais 4. Aí no par, né, ordenado, o x é da esquerda e o y é da direita, né? Menos 2 mais 4, eu devo 2, ganho 4, fico com 2. 2 sobre 2, estou a fazer uma divisão, então é 1. O x médio, o x do ponto médio é 1. Fazer o y médio é o y do ponto E mais y do ponto F sobre 2. No ponto E, qual é o y? É o 1, esse cara aqui da direita. No ponto F, qual é o y? É o 3. Aí divide por 2. 1 mais 3, 4. Aqui embaixo 2, né? 4 sobre 2, fração à divisão, então dá 2. Então, nesse caso aqui, com o ponto E, menos 2x, 1y, e o ponto F, 4x e 3y, o ponto médio é o quê? É 1, o valor do x é 1, e o valor do y é 2. Então, o ponto médio fica como uma média dos valores de x e y dos dois pontos. Agora, outra coisa que cai bastante, distância entre dois pontos no plano cartesiano. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Como se calcula? A distância entre dois pontos é a variação do valor do x ao quadrado mais a variação do valor do y ao quadrado, e raiz quadrada, né, disso aqui. Então, a distância é a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. É consequência direta do teorema de Pitágoras. Por quê? A reta entre os dois pontos vai funcionar como a hipotenusa e as variações de x e as variações de y vão funcionar como os catetos. Então, né, uma apropriação assim, utilização do teorema de Pitágoras, você tem a distância entre dois pontos. Eu vi de outro jeito, eu faço assim. No Pitágoras. Então, se você tem, por exemplo, ponto A e ponto B, o ponto A, x é 1, y é 2. E o ponto B, aqui, ó, x é 5, y é 7.
x é 5, y é 7. Então, o ΔX é quanto variou o x. Foi de 1 para 5, não é isso? Foi de 1 para 5, a variação do x é 4. E quanto variou o y? O y no A é 2, no B é 7, então variou 5. 7 menos 2, 5. Então, qual vai ser a distância entre A e B? A distância é a raiz ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Eu gosto de colocar a fórmula porque eu acho mais fácil, inclusive, de você mentalizar. Acho mais fácil. Então, o ΔX ao quadrado, quanto mudou o x? De 1 para 5 mudou 4. Então, essa é a raiz de 4 ao quadrado. ΔY ao quadrado, quanto o y variou? De 2 para 7, variou 5. 5 ao quadrado. Não vai dar número inteiro, eu sei disso. Eu sei disso. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 16 mais 25, vejo aí, é a raiz, então, de 41. 41. Então, não vai dar número exato. Se quiser, assim, ver quanto é a raiz de 41, vê e se virar na calculadora. Mas deve dar algo próximo de 6,5. Tá? Então, a distância entre esse ponto A, x1, y2, e o ponto B, x5, y7, é igual a raiz de 41, que equivale aproximadamente a 6,5. 6,5. 6,5 vezes 6,5, 5, 5, 2, 5, 6, 30, 32. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36, 39. Vai dar um pouquinho menos. 5, 2, 3 mais 9, 12, 1, 3, 4, vírgula aqui. Vai dar um pouquinho menos. Entre 6,4 e 6,5.